Fala galera, beleza pura? Professor Meca na área, agora para resolver a questão número 22 da prova da FUVEST de 2025, primeira fase, questão 22 da prova V1, tá bom? Vamos lá galera, diz o seguinte, questão 22, então tem lá uma imagem de um dedo, reflexão total, luz espalhada, tá ali ó, θ maior que θL aqui ó, né? Beleza. E aí mostra uma reflexão total da luz aqui, quando a gente ultrapassa o ângulo limite, né? Ele diz o seguinte, ó, uma das possíveis tecnologias para a produção de telas sensíveis ao toque aproveita a reflexão interna total da luz. Esse tipo de reflexão ocorre quando o raio luminoso viaja do interior do meio 1 com índice de refração N1, tá vendo aqui, ó? Índice de refração N1, beleza? Que é esse cara aqui. Em direção interior, em direção ao meio 2 de índice de refração N2. Então ele está querendo ir aqui do 1 para o 2, show? Formando com a direção perpendicular à interface, ou seja, com a normal aqui, beleza? Entre os meios, um ângulo θ maior do que um certo valor de limite, tá? O que? Seno do θ limite é igual a N2 sobre N1. Então, galera, ele deu o que a gente está acostumado, né? Então, o seno do limite é o N menor sobre o N maior. Que no caso aí, ele chamou de N2 e ele chamou de N1. Beleza? Beleza. Aí, diz o seguinte, quando um objeto com um dedo se aproxima da interface entre os meios, a reflexão total não ocorre, o que é captado pelos sensores, revelando a posição do objeto. Show. Suponha que se deseje projetar uma tela sensível ao toque que, conforme mostra a figura, funcione como uma fonte luminosa F fixa na borda. Tabela a seguir indica os índices de refração. Beleza. Os materiais candidatos à utilização no meio 1. Muito bem. Aqui, ó, galera. Então, a fonte está aqui, reflexão total, pronto, põe o dedo ali, essa é a ideia, tá? Aí ele deu vários materiais, várias possibilidades para o N1. Tratando-se que o meio 2, como tendo índice de refração 1,003, então, ó, o N menor, que é o N2 aí, ó, né, que é o N2, tem 1,003. O material que permite o maior intervalo de ângulos de incidência que produzem reflexão total. Então, ele quer o intervalo maior de ângulos de incidência que produzem reflexão total. Bom, então vamos olhar a tabela. Primeiro, galera, o N1 é maior que o N2. Primeira coisa, N1 é maior que o N2, correto? Então, como o N2 vale 1,003, o N1 tem que ser maior do que isso. Beleza. N1 maior do que 1,003. Aí, galera, os nossos candidatos já passam a ser C, D e E. Correto? Porque o A é menor, o B é igual, aí só o C, D e E tem índice de refração maior do que 1,003, tá bom? Aí o que acontece, galera? Quanto maior for esse N1, quanto maior for o N1, menor é o ângulo limite. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá no denominador ali, ó. Repara, ó, N menor sobre N maior. Quanto maior for o denominador, menor é o ângulo limite. Então, ó. Quanto maior o N2, menor o ângulo limite. Certinho? Então, o que acontece? Se eu pegar o material E aí, ó, que é o que tem maior índice de refração, no caso, o material E tem o maior N2 e o menor ângulo limite. Tá, Meca, e aí, o que você quer dizer com isso? Vou pegar um exemplo bem simples de você entender e não está associado a esses valores de N, mas só para você entender. Imagine que eu pegue um material que o ângulo limite seja de 30 graus. Então, o que significa se eu pegar um material que o ângulo limite seja de 30 graus? Significa assim, ó, imagina que o ângulo limite seja 30. Então, o que acontece? Se eu vier aqui com menos do que 30, se eu vier aqui, por exemplo, com 20 graus, ele passa para lá.
Tá bom? Então, o que acontece? Se o ângulo limite for 30, por exemplo, aqui, ó, 30. O que vai acontecer, galera? Quais ângulos que possibilitam reflexão total? Os ângulos que forem maiores do que 30, a partir de 30, tá bom? Então, 30,001 e assim vai. Vamos imaginar agora só assim, por exemplo, 31, 32, 33, claro que a gente pode ter 30,005, por exemplo. Mas vamos lá. 31, 32, 33, então todos esses ângulos maiores do que 30 possibilitam a reflexão total. Então seria de 30 para frente. Se o meu ângulo limite for menor do que 30, imagina agora que o meu ângulo limite não seja 30, que o meu ângulo limite seja 10. O que significa? Que todos os ângulos acima de 10 vão ter reflexão total, ou seja, mais ângulos do que o caso anterior. Concorda comigo ou não? Que o caso anterior eu teria. Vamos lá, pensando só nos naturais. 31, 32, 33, a partir de 30. Aqui, se o ângulo limite, por exemplo, for 10, eu vou ter 11, 12, 13, inclusive, 31, 32, 33. Então, olha a pergunta que a FUVEST faz. Ó. Agora fica fácil de você entender a pergunta. Ó. O material que permite o maior intervalo que produzem a reflexão total. Então, o maior intervalo que produz a reflexão total é quando o ângulo limite é menor. Porque aí, por exemplo, o ângulo limite de 10, a partir de 10, eu tenho a reflexão total. Essa aqui é a ideia. Tá bom? Então, por isso, a gente tem que pegar o material que tem o menor ângulo limite. E o menor ângulo limite é o maior índice de refração, como eu coloquei ali em cima. Portanto, resposta E de elefante. A alternativa E. Uma questão bacana aí de reflexão total diferente para você fazer uma análise legal. Show de bola, galera? Bom, então é isso aí. Continuamos fazendo a resolução da prova da FUVEST de 2025. Assiste o próximo vídeo. Forte abraço e tchau!